Queremos cumprimentar a todos os internautas que nos assistem e que veem esse programa, que é basicamente um programa sobre a economia brasileira, mas podemos discutir outros assuntos, mas essencialmente nós vamos discutir economia brasileira, que é uma coisa que está em todas as manchetes, em todos os momentos. Nós temos grandes assuntos a respeito de economia brasileira. E uma coisa interessante é que nós estamos sendo vigiados pelo mundo, de certa forma. Nessa semana, a revista The Economist publicou uma reportagem sobre o Brasil, fazendo comparações e mencionando, por exemplo, que nós temos já enormes filas de pessoas procurando emprego, e quando aparece uma vaga, é aquele desespero, muitos brasileiros entrando em enormes filas para se livrar do desemprego. E essas filas já são um sintoma da nossa crise, um sintoma especialmente da crise social. Mas a revista menciona também, além dessa questão do desemprego, menciona também o que está acontecendo com os outros países, especialmente os países dos chamados países emergentes, como, por exemplo, a Nigéria, a África do Sul, a China e a Rússia, né? E até mesmo a Turquia. Todos esses países estão crescendo mais que o Brasil e suas economias estão muito mais regulares, digamos assim. A economia brasileira, é muito lamentável dizer isso, está em franca desordem. E nós temos mais coisas para discutir do nosso ponto de vista de brasileiro, não do ponto de vista de estrangeiro, que também está bastante pessimista. Nós temos hoje aqui como convidado um velho amigo, um economista muito competente e especialista em macroeconomia, a parte da economia que tem a visão das grandes coisas, a visão das grandes áreas da economia. O nosso amigo Luiz Flegger, professor Luiz Flegger, que também é reitor da Universidade do Planalto Catarinense. Nós saudamos o professor Luiz e gostaríamos então de iniciar uma conversa, professor Luiz, a respeito de toda essa situação que nós temos aí. Como que nós teríamos alternativa de fazer algo, digamos, para sairmos dessa crise, professor Luiz, sem que o povo novamente pagasse a conta, isto é, após um período de, digamos assim, euforia populista, com muitas, digamos, transferências de renda diretamente do governo para a sociedade, e que nós não estamos criticando, mas elas têm um impacto técnico, sem dúvida. Após todo esse período, agora nós estamos vendo que entramos num período de desordem, e especialmente, muito especialmente, de inflação alta. Haveria, professor Luiz Flegger, alguma possibilidade de transferir essa conta para o autor da confusão toda e não a sociedade? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Bom, professor, é o seguinte, primeiro, o que o governo fez nos últimos anos foi transferir a conta para a população, e ela está acontecendo agora. Nós temos 3 políticas que o governo pode fazer para promover o desenvolvimento econômico. A primeira delas é aumentar os seus gastos, tá? A segunda é reduzir os tributos. A terceira, através de transferências governamentais. E tem uma quarta, que seria manter a taxa de juros equilibrada a nível relativamente baixo, para que haja novos investimentos. Essas 4 ferramentas o governo pode e deve usar para promover o desenvolvimento. Lamentavelmente, principalmente nesse último ano, nós vimos que nós temos um governo usando essas ferramentas justamente ao contrário do que ele vinha fazendo no período pré-eleitoral, né? Primeiro, ele está aumentando a carga tributária. Quando nós aumentamos a carga tributária,
reduzimos a capacidade de consumo da população. Logicamente que com a redução da capacidade de consumo da população, nós reduzimos a capacidade de produção da indústria. Reduzindo a capacidade da produção da indústria, geramos desemprego. Por isso temos tantas filas em busca de empregos hoje que não tínhamos em períodos recentes passados, né? Outra política que ele pode usar seria manter os gastos. O que o governo fez nessa época e principalmente no período pré-Copa do Mundo? Ele começou grandes investimentos no Brasil para atender as necessidades da Copa, não terminou nenhum deles, então são obras faraônicas que estão paradas, e junto com essas obras faraônicas nós temos o problema da corrupção. Como resolver isso? Nós temos que resolver, o governo tem que resolver isso. Essa questão, professor, desculpe, deixa eu entrar justamente no ponto que o professor abordou agora. É claro que existem ferramentas monetárias que não a taxa de juros, como o depósito compulsório, contingenciamento de crédito, mas o governo teima em utilizar, digamos assim, um instrumento mais moderno, que é um instrumento que os países desenvolvidos usam, que é a taxa de juros. Agora, nós temos uma situação excepcional. Estamos em recessão pelo segundo ano. Sim. E vamos ter novamente um decréscimo do PIB quando o resto do mundo está crescendo, até mesmo países em grave crise como os Estados Unidos, eles vão crescer perto de 3%, e nós vamos crescer menos 2%. Eu queria lhe perguntar a sua opinião, como especialista em macro, se não seria uma atitude bastante razoável da parte do governo utilizar outros instrumentos, como, por exemplo, mais depósito compulsório, por exemplo, e reduzir a taxa de juros. Porque a taxa de juros está, talvez, eu acredito que sim, ao longo do tempo, ela está reduzindo a inflação. Nós já estamos vendo alguma coisa após meses e meses, já temos alguma redução da inflação. Mas nós temos aumento da recessão. E o custo social de uma recessão é uma coisa incrível a gente pensar assim, mas o custo social o próprio governo não paga. O funcionalismo, por exemplo, está muito bem protegido, né? Então, se o governo abandonasse, digamos, o uso intensivo da taxa de juros, que é extremamente alta hoje, ele poderia ter algum resultado, por exemplo, do ponto de vista macroeconômico, tão satisfatório quanto o uso da taxa de juros, professor? Nós temos que analisar hoje o depósito compulsório. Se aumentasse o nível de depósito compulsório, que é aquela parte dos depósitos à vista que os bancos devem depositar ao Banco Central diariamente, isso reduziria o crédito. Reduzindo o crédito, nós teríamos uma consequência rápida em cima da inflação, né? Por outro lado, administrando a taxa de juros e reduzindo a taxa de juros, ele aumenta a capacidade de investimento das empresas e também da população. Nós, comparando, a taxa de juros nos Estados Unidos é de no máximo 0,25% ao ano. Exatamente. Na Europa, a taxa de juros é em média 2% ao ano. E no Japão, até pouco tempo atrás, estava 0,5% ao ano, né? Nós temos uma taxa de juros aí que já está alcançando patamares de 18%, 17% ao ano. E isso é um custo muito elevado para a produção, né? Então tem que ser revista a taxa de juros de mercado a fim de que se viabilize novos investimentos e se viabilize a manutenção do emprego, né? Que esse é o maior custo social que o Brasil tem. Mas o governo aparentemente não está preocupado com esse custo social específico, o do desemprego. E o desemprego, ele está indo para uma taxa respeitável de 8% ou 8,5%, e é possível que ocorra, digamos, se não houver alguma mudança substancial na situação toda,
nós poderíamos ter uma taxa de desemprego escandalosamente em torno de 10%. 10% seria uma crueldade com a população, porque nós teríamos algo como de 15 a 18 milhões de brasileiros desempregados. E todos nós sabemos que não existe drama maior para uma pessoa, especialmente uma família, que o desemprego. Ora, se o governo coloca a sua política totalmente em cima do controle da inflação, o que tecnicamente pode ser correto. Mas do ponto de vista social, que é justamente o que o governo falava há pouco tempo atrás, que ele faria tudo pelo social, etc, etc, nem que a vaca tussa. Ora, nem que a vaca tussa, e agora se aumenta a taxa de desemprego. Então, é uma situação que eu vejo de profunda incoerência, professor. A manutenção da taxa de juros nesse nível, com o setor privado bancário praticando taxas de 250%, 300% ou mais, penaliza, é claro, a indústria. E a indústria brasileira já vem sacrificada há muito tempo pela concorrência externa. Então, nós temos um dilema, mas o dilema poderia ser resolvido pela opção pelo social, que é uma opção muito complicada, mas nesse instante essa opção poderia ser talvez parcialmente adotada, não acha, professor? Não precisaria ser algo, digamos, a ferro e fogo e reduzir a taxa para níveis japoneses, por exemplo, né? Mas poderíamos ter uma redução bastante sensível. Coerente. Poderíamos. O que acha, professor? Sim, tem que achar uma taxa de juros que seja coerente com a proposta de desenvolvimento que hoje nós precisamos, né? Por outro lado, nós temos que ver que a nossa economia ela é carente de planejamento. O Brasil, há muitos anos, não faz um planejamento do seu desenvolvimento. Então, nós encontramos setores desregulados em todos os setores da economia, né? Tanto na agricultura, na indústria, no comércio. Nós vimos, então, hoje, para exemplificar, um excesso de oferta de automóveis, que a demanda não dá conta, né? Por isso existem as facilidades para se adquirir automóveis. E, por outro lado, o governo não investiu em infraestrutura. As nossas rodovias são péssimas, o que aumenta o custo de produção, o custo de transporte, né? Tem que haver um projeto de planejamento da economia para que se reduza esse custo de transporte, viabilizando que outros setores da economia também se desenvolvam. A partir do momento em que nós saltamos de 4 montadoras de automóveis para um nível hoje de mais ou menos 32, tá? Nós temos um excesso de produção. É claro que se esse setor entrar em crise, e ele está em crise, nós teremos um grande número de desemprego. É verdade. Uma das questões que a gente pode discutir, digamos, com relação a isso, e o professor acaba de mencionar um problema brasileiro. Nós realmente começamos a fazer planejamento econômico no Brasil, em nível macro, nos anos 60, praticamente não tínhamos um planejamento governamental antes, e em muitos casos, antes desse período, o governo tinha uma programação de caixa. Mas nós tivemos no período militar, e isso talvez tenha sido uma vantagem, digamos assim, do período militar, é que nós tivemos planejamento feito naquela época e que foi executado com uma razoável eficiência. Agora, nós realmente, eu tenho que concordar com você, Luiz, realmente nós não temos tido planejamento. Qual é o rumo que o governo pode dar para a economia? Nós não sabemos. Além de um programa chamado PAC, né? O Programa de Aceleração, e essa aceleração, nós vimos que na verdade é o contrário, porque menos de 30% das obras do PAC têm sido executadas. Então o PAC ele não serve como exemplo de planejamento. Ele é mais
uma lista de obras desejáveis. Mas como nós poderíamos mexer no planejamento se o governo alega o seguinte: não há condições de fazer planejamento com uma taxa de inflação de 9%. O que até pela lógica é verdade. Mas mesmo assim a carência existe em todos os setores, né? Especialmente a questão da infraestrutura brasileira. Para onde nós vamos se nós continuarmos dessa maneira? Nós vamos nos tornar, ao invés da sexta economia, nós vamos nos tornar talvez a nona ou a 10ª economia. Isto é, nós vamos fazer um rebaixamento do Brasil em termos internacionais. Não acha, professor? Com certeza. Você tocou num ponto importante. Se o governo tivesse realizado o PAC, nós não teríamos essa crise que temos. Porque o que houve com o PAC? Foram aquelas obras que foram iniciadas e não foram concluídas. E a maioria está sob investigação de corrupção. Enquanto em outros países essas obras elas são construídas rapidamente, nós temos muita demora. A demora entre executar um projeto e a execução da obra é muito grande. E isso faz com que nós percamos muito tempo na execução de obras do governo, e quando existe essa perda de tempo na execução de obras do governo, dá margem para a infiltração de forças negativas dentro desse projeto. Nós temos muitos exemplos de rodovias que não foram concluídas, aeroportos que não foram concluídos, estádios que não foram concluídos, escolas que não foram concluídas, certo? E isso é um custo muito alto para a sociedade. Eu até gostaria de complementar esse ponto específico, Luiz, que se o governo executa uma obra grande e cara e para 40% feita ou algo semelhante, esse dinheiro que foi aplicado na obra é um dinheiro inútil, é um custo pesadíssimo para a sociedade, e esse custo significa o seguinte: nós usamos dinheiro do orçamento para imobilizar esse capital e que não tem retorno nenhum. Então, essa situação que pouca gente, digamos assim, percebe, mas significa que nós temos muitos e muitos bilhões jogados em algum tipo de obra sem retorno nenhum, porque a obra foi paralisada. Sim, a obra está morta. A obra está morta. Então, eu sinceramente, eu vejo como economista, esse é um outro erro que o governo incorreu pesadamente. Se ele tivesse feito ou obras menores, mas tivesse concluído aquela obra e concentrado o esforço na obra seguinte, mas ele não fez, né? Ele concentrou uma quantidade enorme de capital em grandes obras. Bom, se a gente pensar qual a razão disso, daí nós podemos pensar um pouco obscuramente em corrupção, porque justifica muito mais, digamos assim, que o governo execute grandes obras e que isso dê, digamos, oportunidade para corrupção. Não acha, professor? Com certeza. E essa demora na execução da obra, o nosso processo de licitação, ele não é perfeito. Ele permite a entrada dessas forças que nós hoje chamamos de corrupção, que são extremamente prejudiciais à sociedade. Uma outra questão, professor, que me ocorre agora: o governo tem tentado, digamos assim, aumentar a taxa de eficiência da economia, fazendo com que algumas áreas importantes sejam concedidas para o setor privado. Então, o governo alega que não se trata de privatização, porque parece um termo que foi condenado pelo atual governo, mas na verdade uma concessão por 30 anos renovável, esse período longo de 30 anos renovável por mais 30, talvez signifique na prática uma privatização que
na minha opinião, tem sido altamente necessária, por exemplo, em portos, né? Em aeroportos e outras áreas que o governo pensa em fazer concessões. Qual é a sua opinião a respeito disso? O governo está certo em, digamos assim, alienar da sua propriedade, da sua administração, setores vitais da economia? Qual seria a razão que ele está fazendo isso finalmente, digamos assim, Luiz? Professor, primeiro nós temos que analisar o seguinte: se o governo não tem competência para gerir seus negócios, ele tem que ceder para um terceiro fazer, que seja o setor privado, né? O que cai, muitos problemas dessa natureza, é que essas concessões invariavelmente vão acabar sob domínio de empresas estrangeiras, né? Porque a empresa brasileira ela não tem condições de captar recurso para investir nesse tipo de investimento. O nosso juro interno é muito alto. Sim. Enquanto que empresas estrangeiras captam investimentos, financiamentos a uma taxa de juros irrisória e investe aqui no Brasil. Nós perdemos, a empresa brasileira perde competitividade. Você acha que nós estamos desnacionalizando a indústria, então? Com certeza. Tanto você pode ver pelo setor de comunicações. Quando se iniciou a privatização do setor de comunicações, de telecomunicações, os grandes investidores eram brasileiros. Hoje, não existem mais investidores brasileiros, todos são estrangeiros, certo? Sim. Pela facilidade de captação de recursos que eles têm fora do país, né? É verdade. Nós vimos também as principais empresas do setor de alimentos no Brasil hoje são multinacionais, né? Eles têm mais facilidade de captar recursos. E nosso sistema interno cria as dificuldades para a empresa brasileira. Na verdade, essa questão, professor Luiz, essa questão de nacionalização ou desnacionalização, pessoalmente eu enxergo como uma questão que, a longo prazo, ela muda, ela não é, digamos assim, estática. E eu acho que, digamos, com um certo liberalismo, digamos assim, que ainda existe no meu temperamento, eu diria que a privatização é uma questão de mais eficiência, como você falou, por exemplo, em captar mais dinheiro a taxas baixas no exterior e comprar empresas baratas. Mas isso é permitido também pela taxa de câmbio hoje. A taxa de câmbio hoje de 4,05 é quase um escândalo, digamos assim, porque significa uma grande dose de incerteza, uma grande dose de desconfiança, e o investidor estrangeiro chega aqui e ele compra e a taxa de câmbio vai subir. É possível que suba até um pouco mais. Se a gente tiver um aprofundamento da crise política, né, é possível que essa taxa de câmbio suba mais ainda, o que, na minha opinião, seria absolutamente escandaloso. Há um tempo atrás, um economista de São Paulo, cujo nome não me recordo, falou que, na opinião dele, uma taxa de câmbio razoável, uma taxa de câmbio bastante aceitável, tanto para o importador quanto para o exportador, que foi bastante, digamos, maltratado esses tempos, seria uma taxa de 3,80. Mas nós temos 4,05 e com um viés, digamos assim, de alta. O que assusta todo mundo, realmente, não há como o Banco Central, apesar de todas as reservas, controlar isso aí e entrar no mercado e fazer com que essa taxa de câmbio fique em níveis civilizados. O que o Banco Central poderia fazer nesse caso, professor Luiz? O governo central ele pode controlar a taxa de câmbio através de uma política mantendo o câmbio fixo, ou, nesse momento, ele poderia ofertar dólar no mercado, fazendo com que o câmbio baixasse, né? O câmbio alto, ele beneficia, sim, os exportadores, e muito, hoje, né? Mas ele prejudica o mercado interno. É verdade. Agora, essa questão,
eu desenvolvi um certo ceticismo a respeito da intervenção do Banco Central no mercado, porque ele tem gasto nessas últimas semanas algo como 25 bilhões de dólares para fazer com que o mercado, digamos assim, se comporte. O mercado não se comporta. E além disso, em termos internacionais, todos os institutos de pesquisa, os institutos de crédito, instituições internacionais como o Banco Mundial, etc., eles não acham conveniente, e essa também é a minha opinião, que o governo controle o câmbio. Por quê? Ele gera mais eficiência e gera um câmbio irreal, e no médio prazo ele vai acumular uma desconfiança tal que as pessoas vão dizer: muito bem, a taxa de câmbio oficial é 50% da taxa real. Esse problema se resolve com o câmbio livre, não acha? Com certeza. O câmbio livre é o instrumento ideal para a economia. Tanto que cabe ao Banco Central não controlar o câmbio, mas sim usar instrumentos como a oferta de dólares ao mercado para tentar baixar esse preço. Mas quando nós temos um momento em que a procura por dólar é muito alta e a demanda por dólar obedece à lei da oferta e da demanda, à medida que a demanda por dólar aumenta, o seu preço vai aumentar, né? E as empresas e pessoas que querem fugir da desvalorização do dinheiro, da moeda nacional, eles vão se proteger adquirindo moeda estrangeira. Eu também não vejo saída nesse instante. O Banco Central vai ter que jogar, digamos assim, esse jogo, né? E vai ter que queimar parte das suas reservas. Não vejo como ele fazer outra coisa, além do que ele está fazendo, que é tentar impor alguma ordem, digamos assim, e quebrar um pouco das expectativas muito negativas que existem no mercado. Por exemplo, fazendo swaps, que são operações, apesar do nome estranho, são operações que envolvem moeda estrangeira, onde o Banco Central vende e se compromete a recomprar. Isso significa que os investidores vão ficar mais tranquilos e assim por diante. Mas isso não tem funcionado. Então, professor Luiz, nós estamos chegando ao nosso tempo, mas eu queria lhe dizer: para onde nós vamos com o câmbio dessa forma? O Banco Central não consegue estabelecer nenhuma disciplina no mercado, há grande incerteza e desconfiança no mercado, e a taxa de câmbio, como eu disse há uns minutos atrás, ela, apesar de 4,05, ela mostra ainda um viés de alta. Para onde nós vamos, professor? Professor, o problema nosso, primeiro, a população tem que reconquistar a confiança no governo. Sim. A proposta do governo este ano, ele impactou diretamente na confiança do brasileiro com relação à capacidade administrativa do governo. E isso fez com que o preço da política pública, da política econômica do governo, fosse muito alto, né? Por outro lado, nós estamos gastando muito, tá? E os orçamentos do governo estão furados. Quando nós temos um orçamento que o orçamento já é deficitário, com certeza nós teremos isso gerando falta ou gerando desconfiança na população. Então nós vamos demorar aí um ano e meio para recuperar essa confiança e voltarmos a crescer. Na verdade, quase todos os institutos de pesquisa, os investidores, eles estão falando que nós vamos recuperar em 2017 para 2018. O que significa um tempo muito longo, mas realmente não há nada, a não ser talvez uma espécie de milagre político, que todos se acalmem, né? Mas não há no horizonte nada semelhante. E agora nós temos, digamos assim, quase que consumada a volta da CPMF. E a volta da CPMF tem um grande significado econômico, tanto para o governo, que vai receber mais 20 bilhões, talvez até um pouco mais. 32. Ou mais, 32.
e para a sociedade, que vai pagar mais impostos como se fôssemos um país extremamente rico. Isto é, nós pagamos exatamente como a Suécia e a Holanda pagam. O que é uma situação assombrosa, professor. Né? É que nós vimos aí uma alta carga tributária, o governo, além dos impostos que já tem, ele aumentando o imposto de renda, criando a CPMF, vai criar outros tributos, tá? Quem paga essa é a solução, a sociedade, a população. E quando nós sacrificamos a população, nós estamos sacrificando a parte mais importante da economia, porque é a população, através da sua capacidade de consumo, através da sua renda disponível, é que faz com que a economia cresça. E essa política vai engessar a nossa economia, retardando o desenvolvimento. Eu concordo 100% com o que o professor Luiz Flegrer está falando. A coisa mais importante da economia não são as empresas e não é o governo também, são as famílias. As famílias cuja renda move a economia, que são donas dos fatores de produção, né? E que consomem os produtos que são fabricados pelas empresas. E quando nós sacrificamos as famílias, que é justamente o caso, as repercussões não são de curto prazo, as repercussões são de médio para longo prazo, o que significa que nós temos pela frente um período longo, de 2 a 3 anos, de grande sacrifício na área econômica. Eu gostaria, dado o nosso tempo, de agradecer ao professor Luiz Flegrer, que é um economista muito competente, como eu disse antes, ele tem uma visão bastante aprofundada da macroeconomia e é o reitor aqui da Universidade do Planalto Catarinense. Eu agradeço e gostaria de passar a palavra para o Luiz, para ver se ele quer dizer alguma coisa agora no final. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você hoje, conversando sobre economia, né? Eu acredito muito na nossa região. A região serrana é uma região, é um celeiro de produção, e nós temos que resolver o nosso problema de casa, e esse problema passa por capacitar a nossa indústria e a nossa população para aumentarmos o nosso nível de produção, e com certeza ficaremos quase imunes de toda essa crise que nós estamos falando, a partir do momento que a gente consiga resolver e fazer a tarefa de casa. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao professor Luiz Flegrer pela sua participação aqui no nosso programa, e ele agora, justamente no final, ele menciona um assunto muito interessante, que é a situação da economia catarinense, por exemplo, que contrasta muitíssimo com a situação da economia gaúcha. Nós vamos voltar, professor, a conversar sobre isso, e eu gostaria também de dizer aos internautas que foi um prazer vir aqui discutir e tentar esclarecer esses problemas sérios da nossa economia. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.